Fazer contato com o ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação e professor universitário Fernando Haddad. Bom dia, Haddad. Bom dia, querido. Você tá bem? Opa, Foi um prazer em falar com você, com a tua turma aí. Prazer é Parabéns nosso, pelo Haddad. trabalho até aqui. Valeu. Muito obrigado. Haddad, a gente vai falar aqui da criação, né, dessa internacional progressista, né, reunindo 40 políticos intelectuais de todos os continentes no seu conselho, mas antes não tem como a gente não falar da atual crise política. E ontem nós tivemos mais um episódio aí com a exibição do vídeo, né, de forma privada na Polícia Federal, que é justamente um vídeo referente a uma reunião ministerial citada anteriormente pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. Não temos acesso ainda a esse vídeo, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro já disse que não citou as palavras Polícia Federal nem investigação. E dois ministros em depoimentos acabaram contradizendo essa versão. Como é que você vê mais esse episódio da crise política em meio a uma crise sanitária, Haddad? Olha, na verdade, o Bolsonaro, ele é conhecido, ele está sendo conhecido pelo país agora, mas ele é conhecido da classe política há 30 anos. Bolsonaro talvez seja das pessoas mais desqualificadas que eu tenha conhecido em Brasília. Eu acho que eu nunca conheci alguém de tão baixo nível quanto ele. Basta ver o que ele fala, como ele age, como ele se porta. A imagem do Brasil no exterior está destroçada. Você não consegue conversar com um amigo que dá aula fora, que estuda fora, que não esteja horrorizado com a imagem que ele projetou do Brasil no exterior. É um drama muito sério, muito grave. Nós estamos batendo quase 1.000 mortos por dia. Ele continua fazendo pouco caso das famílias. Não tem nenhuma solidariedade com ninguém. Não tem um gesto de apreço, de empatia, de respeito, de dignidade com ninguém. As únicas pessoas com as quais ele se preocupa são com os filhos delinquentes. Então ele tem uma família de delinquentes que tem que ser protegida por ele, que é um delinquente, e o país está nessa, numa crise econômica medonha, uma crise sanitária medonha, um incapaz na presidência da República, uma pessoa que evidentemente não tem a menor noção do que é o cargo que ocupa, está lá só para cuidar dos interesses pessoais, né? Então, e fazendo pose de que é um governo diferente. De fato é diferente, é o pior ministério da história da República. O ministro da Saúde não sabe o que está acontecendo, o ministro da Educação, pega duas áreas só. Olha o que está acontecendo no Ministério da Saúde e no Ministério da Educação. É um negócio horroroso. Os meninos do ensino médio não sabem se vai ter prova, se não vai ter prova do Enem. O ministro não tem nenhuma sensibilidade para entender que o menino da escola pública não tem como estudar em casa, ele precisa completar o ciclo para poder fazer uma boa prova. O menino da saúde não sabe sequer o que o presidente está assinando em nome dele, ele não é sequer consultado sobre atividades essenciais. É muito grave, as pessoas precisam compreender que nós estamos vivendo um drama nacional profundo, porque não é normal o que está acontecendo no Brasil, não adianta naturalizar o que está acontecendo no Brasil, porque não está acontecendo em nenhum lugar do mundo o que está acontecendo no Brasil. Então essa é a realidade, e é por isso que o Fora Bolsonaro se transformou numa espécie de salvação do país, entendeu? Agora, justamente falando a respeito do Fora Bolsonaro, né? Quando a gente fala de processo de impeachment, nós sabemos que ele tem relação com crime de responsabilidade, mas é um processo essencialmente político, até porque a gente comentava mais cedo que se fosse por crime de responsabilidade só, a ex-presidenta Dilma não teria sido tirada do poder. E Sim. O presidente Jair Bolsonaro, ao contrário, a gente tem indícios de vários crimes de responsabilidade. Como você vê as condições políticas para tocar um processo de impeachment hoje de Bolsonaro, Haddad? Olha, em primeiro lugar, um sujeito que sabota a democracia está cometendo crime de responsabilidade. No caso dele, é um crime continuado, porque ele faz isso todo dia. Ele sabota a democracia, aquele Carluxo, filho dele, insufla milícias virtuais e não virtuais contra a República, contra a oposição, contra a liberdade de expressão, contra a liberdade de organização.
Ele é uma pessoa que solapa a democracia todo o santo dia, atenta contra os valores democráticos. Então, um presidente desse não pode, já cometeu crime de responsabilidade, está previsto na Constituição. Qualquer gesto contra a democracia, que atente contra a democracia, é um crime de responsabilidade. Nós estamos em regime democrático e as instituições estão reagindo, na minha opinião, ainda timidamente. Sabe, eu estou vendo que há um esforço institucional para conter o Bolsonaro, mas ele tem sido pequeno para garantir os direitos constitucionais. As pessoas aqui não se sentem seguras mais no Brasil. E isso é responsabilidade do Estado brasileiro. Garantir que quem pensa diferente do governo possa sair à rua em liberdade. Então tem gente armada na esplanada dos ministérios, tem munição do Exército sendo desviada, o presidente não autoriza o rastreamento da munição desviada. Estão querendo agora criar um trem da alegria para favorecer militares bolsonaristas que se dispuseram aí para o governo. Trem da alegria para pagar acima do teto, já fizeram a lambança da Previdência. Enfim, é um estado policial que está se montando no Brasil. E isso tem que ser contido, entendeu? Então as instituições têm que reagir. O que ele está fazendo de prático? Ele está entregando os cargos-chave da esplanada para o Centrão. Então, onde quer que tenha verba pública, ele está alocando a turma do Roberto Jefferson, principalmente, que é o sujeito que está disposto a defender a pilhagem até a bala, né, como ele já demonstrou. E isso é histórico no Brasil, né? Então, o Roberto Jefferson hoje é a pessoa que está articulando hoje a resistência por parte do Bolsonaro. E ele não faz nenhuma questão de esconder isso, e nem o Bolsonaro, que já transmitiu, inclusive, live com o Roberto Jefferson como ator principal. Então, quem tem a coragem de fazer isso, tem coragem de tudo, né? Agora, Haddad, a Marilu Cabanhas daqui a pouco certamente vai voltar a essa questão da crise política, mas eu queria que você introduzisse justamente o tema da Internacional Progressista, que foi lançada na segunda-feira, envolve entidades e personalidades de diversos países, de todos os continentes. Eu queria que você falasse a respeito de como foi a articulação desse movimento e também quais são os seus objetivos. Olha, na verdade, nós estamos há 1 ano e meio trabalhando isso. Se você se lembrar, logo depois da eleição, eu fiz nós tínhamos acumulado um capital político considerável aqui no Brasil, tinha feito 45% dos votos, e só não ganhamos a eleição por causa das fake news, todo mundo sabe disso. Se não fosse aqueles bilhões de reais de Caixa 2 para disseminar notícia falsa, o Bolsonaro não ganharia, de jeito nenhum. Mas com esse capital político acumulado, eu fui fazer uma viagem internacional passando por alguns países-chave onde as forças antifascistas estavam organizadas. Isso passava pelos Estados Unidos, sobretudo pela pré-candidatura do Bernie Sanders à presidência da República e um grupo de jovens americanos muito progressistas em causas muito caras a nós, a situação da classe trabalhadora, a precarização do trabalho, a situação da violência contra a mulher, o protagonismo da mulher na política, o empoderamento, a questão racial que nos Estados Unidos é grave como aqui, em função do passado escravocrata. Então tinha uma série de pautas comuns nos Estados Unidos aqui, a questão da saúde pública, lá nem o SUS eles têm, embora seja o país mais rico do mundo, não tem o SUS. Nós aqui pelo menos estamos tentando construir o SUS desde a Constituição de 88. Infelizmente, há 4 anos estamos destruindo o que foi feito, incluindo a expulsão de médicos que estavam colaborando com a população mais vulnerável aqui no Brasil. Passei também por Portugal, onde a Geringonça, que é o nome que se deu à coalizão de forças de centro-esquerda, governa o país com êxito extraordinário. Também na Espanha, eu estive na Espanha, inclusive com o ex-presidente Filipe González, estive com Antônio Costa, que é o primeiro-ministro português, enfim. E
Tive também com Varoufakis, que é aquele ministro da Fazenda da época da crise da Grécia, que também se tornou uma personalidade importante pelos livros que publicou, dando conta da crise financeira de 2008. Bom, todo esse povo junto e muito mais, eu estou citando alguns que eu tive a oportunidade de encontrar pessoalmente. Mas pega a primeira-ministra da Islândia, né? A primeira-ministra da Nova Guiné, que são mulheres extraordinárias, que estão fazendo um trabalho, são jovens mulheres que estão fazendo muita diferença nos seus países. Então você pega toda essa turma quer se opor ao fascismo, que está reinando no mundo. Então o Trump é um proto-fascista, o Bolsonaro é um proto-fascista, o Orbán, essa turma toda não tem nenhum compromisso com liberdade, nenhum compromisso. O negócio deles é violência. E essa Internacional Progressista é uma frente contra a violência proto-fascista que se instalou no mundo e que quer não só defender a democracia, isso é obrigação, mas avançar na pauta, em pautas que estão aquém das nossas necessidades. Então, a questão do trabalho, a questão do meio ambiente, a questão da mulher, a questão racial, são temas que perpassa a questão do imigrante, né? Essa intolerância que está crescendo contra o imigrante no mundo. O imigrante quem construiu o mundo foi a imigração. Se você for pensar, os Estados Unidos é um país da imigração. O Brasil, você teve o trabalho forçado, né? 4 milhões de africanos foram trazidos aqui em navio negreiro, e depois do trabalho livre, teve um capítulo que foi a imigração do final do século XIX, em que italianos, sírio-libaneses, e depois, mais tarde, outras colônias, japoneses, hoje chineses, coreanos, vieram para o Brasil. Você vai estimular a intolerância? Quer dizer, como o Bolsonaro faz? Xinga a China, xinga a França, xinga... Quer dizer, o que você vai vendo é que o mundo está com esses governantes, nós vamos para o abismo. Nós vamos para a guerra, nós vamos para a violência. Então, Bolsonaro, Trump, Orbán, Duterte, essa turma não dá. Então, precisa de um movimento internacional que se opõe a eles, porque eles são um movimento internacional fascista. Eles estão articulados. O filho do Bolsonaro só visita país governado por fascista. Não, o que o Modi está fazendo na Índia é muito grave. Né? Ele está elevando a intolerância religiosa a um patamar absurdo. Então lá existiam conflitos, mas eram manejáveis entre hindus, budistas e muçulmanos. Hoje a intolerância religiosa, a intolerância racial, a intolerância contra o imigrante, a xenofobia, tudo isso está emergindo pela mão desses governantes que são medievais, né? Na maneira de enxergar o mundo. Então nós precisamos criar uma frente internacional pró-liberdade. E é isso que nós estamos fazendo. Haddad, a gente chama agora a Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Olá, Haddad. Bom dia. Bom dia, gente. Bom, Haddad, pegando esse gancho, né, que você está falando de governantes autoritários no mundo, né, governantes medievais, a gente tem uma fala do ex-presidente Lula, à TV argentina C5N, ontem, e ele estava falando exatamente de que não existem, né, líderes mundiais hoje como antes. E ele cita, por exemplo, de repente, antigamente, né, enfim, quando ele estava no poder e outros mais progressistas no poder, eles poderiam, por exemplo, se tivesse uma pandemia, reunir os ministros da saúde, enfim, de todos os países, para ter uma ação conjunta. O que ele percebe hoje é que, em relação a essa pandemia do coronavírus, cada país olha para si e não existe uma conexão, uma agenda, enfim, que possa reunir, né, os países para enfrentar essa pandemia. Como é que você vê essa análise do ex-presidente Lula em relação a esse momento e essa falta de líderes?
Não, eu agregaria a fala dele com a qual eu concordo, mas eu agregaria um elemento. Essa descoordenação, ela é deliberada. Ela não é uma falta de atenção. Ela é deliberada. Porque como esses governantes negam a ciência, eles são negacionistas, então é deliberado um país não se coordenar com o outro. Então, o fato do Trump não estar ligando a mínima para o Brasil, por exemplo, retendo material importado pelo Brasil em território americano, porque quando você importa da Ásia, nem sempre a carga vem direto para o Brasil. Quando você importa do Pacífico, ele às vezes passa por um aeroporto americano. Quando isso aconteceu, o Trump mandou reter a carga em território americano. O que significa isso? Que ele não está nem aí para o Brasil. Ele está preocupado com os Estados Unidos e ponto. Ele não quer saber se o Bolsonaro ama ele, não ama, ele não está ligando para isso. Ele está cuidando do território dele, entendeu? Então, essa descoordenação, ela é deliberada. Ela não é um acidente, ela é um projeto. O projeto deles é um projeto de olhar para o próprio umbigo. Isso quando os Estados Unidos falam America First, América em primeiro lugar, ele está dizendo o seguinte: eu não estou nem aí para o resto do mundo, eu vou defender o meu. Então, essa descoordenação, ela é fruto de uma visão proto-fascista do mundo. Porque, se você lembrar, eu chamo de proto-fascista para diferenciar do que aconteceu na Itália e na Alemanha na década de 20, 30 do século passado. Mas a Alemanha estava preocupada com a Europa ou estava preocupada com ela? Estava preocupada com ela. A Itália estava preocupada com ela. Eram nações beligerantes que estavam preocupadas em expandir seu espaço vital em detrimento de outros povos. O Trump tem essa visão, ele não está ligando para a América Latina. Você acha que está preocupado com o México, com o Brasil, com a Argentina? Ele nem sabe onde é. Se perguntar a capital desses países para o Trump, ele não sabe dizer qual é a capital. Da Argentina, do Brasil, não sabe. É uma pessoa ignorante, que não tem a menor noção do papel de liderança que ele deveria exercer para coordenar as ações que afetam contra uma coisa que afeta todos os países igualmente. Não tem como conter o vírus dentro de fronteiras nacionais. Não tem como fazer isso. Então a ação deveria ser internacional. Mas como eles são nacionalistas no sentido pejorativo do termo, de não ligar para os outros, xenófobos, que não estão preocupados com o que está acontecendo, veja na questão ambiental, a gente nem fala mais do assunto. O ano passado, a área de desmatamento na Amazônia, depois da eleição do Bolsonaro, já cresceu demais. Esse ano dobrou em relação ao ano passado. Não tem nem espaço no noticiário para comentar o assunto. Porque está todo mundo ligado em assuntos mais graves, só que o desmatamento da Amazônia, que vai causar logo mais um problema dramático para a humanidade, já ninguém está ligando mais. Então nós estamos resolvendo um problema de hoje e agravando o problema de amanhã. E nós não podemos nem discutir porque não há esfera, não há espaço para discutir. Então esses líderes precisam sair. Eles são todos tributários da crise financeira de 2008. Todos cresceram em cima da crise de 2008 no fundo. Em cada país aconteceu de um jeito. Mas essa onda de extrema-direita tem a ver com a crise financeira e com a resposta que foi dada à crise financeira de 2008, inclusive na América do Sul. Então nós precisamos agora fazer uma frente, né, que se oponha a esses líderes proto-fascistas. Haddad, falando de extrema-direita, aqui no Brasil a gente sabe que tem aí aquele movimento 300 de Brasília, eles estão acampados lá e a gente tem notícias já saiu na imprensa, de que existem armas, né, dentro desse acampamento, né? Como é que você vê essa questão, né, enfim, que é bastante preocupante, né? Enfim, pessoas que estão armadas ali naquele acampamento. A gente teve atos, né, de bolsonaristas agredindo jornalistas, agredindo enfermeiros,
enfim, a gente tem essa violência, no caso, né, essa força paramilitar, né, que está cada vez mais presente. Como é que você analisa esse quadro? É preocupante? Claro que isso é crime. Você não pode estar numa área de segurança nacional portando arma. Isso não existe isso. Você não pode estar numa área de segurança nacional portando arma. Sabe? Isso aí, a polícia e o exército deviam se preocupar com isso, e as autoridades também. É um absurdo uma coisa dessa. Eu sou plenamente a favor de liberdade de manifestação. A pessoa tem todo o direito de se reunir em praça pública, não agora na pandemia, né? Porque agora ele é vetor de disseminação do coronavírus, mas em épocas, na época normal, as pessoas se reunirem, protestarem, próprio da democracia. A partir do momento que você chama um ato contra a democracia e vai armado, aí você está falando de outra coisa, você não está falando de democracia. Você está falando de uma força armada que está se opondo à democracia. E se as pessoas não tiverem a dignidade de defender sua própria liberdade, vão perder a liberdade. Porque é isso que acontece quando o fascismo toma o poder. Ninguém mais é livre. Sabe, você está fazendo aí o seu jornalismo, passa um cara na porta da tua casa e te leva presa. E aí? Você vai gostar? Quem é que gosta de viver num país sem liberdade? Em que você não pode expressar a sua opinião, você não pode fazer uma crítica, você não pode organizar um partido, você não pode organizar um sindicato, você não pode organizar uma associação, você não pode escrever um artigo de jornal. Como é que é isso? Entendeu? Então, essas pessoas não querem a liberdade. Elas não pensem que elas estão lutando por alguma coisa boa. Elas estão lutando pelo fechamento do regime, elas estão lutando pela opressão de quem pensa diferente delas. Então, amanhã, entendeu? É a cabeça delas que vai ser, que vai impor valores ao país. Então você não vai ter mais pluralidade, sabe? Você pode ser perseguido. Essa coisa da intolerância, as pessoas às vezes não precisavam olhar para a história um pouquinho. A intolerância, a gente sabe como é que começa, mas não sabe como termina. Quando eu vejo, às vezes, o Weintraub fazendo... o Weintraub é judeu, né? Eu tenho centenas de amigos judeus. Quando eu vejo o Weintraub expressar xenofobia contra a China, eu falo, será que esse cara não estudou história? Ele está respondendo agora por racismo, tá? Abrir um inquérito para ele responder pelo crime de racismo. Será que ele não estudou a história da própria condição do judeu? Quantidade de vezes que os judeus foram perseguidos pelo fato de serem judeus. Será que ele não consegue entender isso? Quer dizer, ele é de um povo que foi perseguido historicamente, em centenas de situações. Como é que vem parte dele a intolerância contra um outro povo? Ou seja, é de uma ignorância que beira, nesse caso, uma burrice extrema. Porque o sujeito está propagando uma coisa da qual o povo dele foi vítima, a cultura dele foi vítima. Então é um negócio que não dá nem para entender, porque é o que eu estou falando, já não é ignorância mais. Isso passou de todos os limites do que é tolerável, entendeu? É muito grave. É muito grave. As populações historicamente discriminadas, sabe, a pessoa vai fazer propaganda da discriminação? Como é que pode um negócio desse? Então essa gente que está na esplanada tinha que estar respondendo a inquérito, porque você não pode andar armado, entendeu? Não existe porte de arma em área de segurança nacional. Entende? Você não pode ir na frente de um quartel armado, você não pode ir na frente de um... sabe, isso são áreas restritas em que você pode manifestar, óbvio que pode. Você notifica a autoridade competente de que você vai fazer uma reunião com 5 mil pessoas, com 10 mil pessoas, com 1 milhão de pessoas, não tem problema nenhum. Sério, é a vida como ela é. Organiza, vai lá, protesta, diz quais são suas reivindicações, não tem problema nenhum. Isso é o lado bonito da democracia. Não é o que eles estão fazendo. Perfeito. Haddad, muito obrigada, viu? Um forte abraço para você.
Um abraço para vocês, bom dia, viu? Bom dia. Haddad, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até. Um abração. Abraço. Conversamos aqui com o ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação e professor universitário, Fernando Haddad. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.